Boa tarde a todos. Solicito o vereador Regis que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cléusia Marques de Lima, Clodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci Dias Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 37ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa, em 18 de novembro de 2014, às 14h50. Solicito o vereador John Lennon que faça a invocação divina e que todos se coloquem em pé, pedindo a Deus proteção pelos trabalhos desta casa. Pedir a Deus que nos abençoe, que conduza aqui os nossos trabalhos, que nos oriente e o que aqui possamos discutir, debater, seja para o benefício do nosso município. Amém. Primeiro item é a aprovação da ata eletrônica 43/14, da 36ª sessão ordinária de 11 de novembro de 2014. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, se concorda como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Segundo item, nos termos do parágrafo 3º do artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Hortolândia, a mesa diretora procede à promulgação da emenda à Lei Orgânica número 21, que dispõe sobre alterações da Lei Orgânica do Município de Hortolândia. Item 3. Leitura de 8 expedientes do Poder Executivo e de 39 expedientes diversos que já estão relacionados na pauta eletrônica, distribuída aos senhores vereadores em plenário. Item 4. Solicito o segundo secretário, vereador Clodo, que faça a leitura das proposituras apresentadas. Projeto de Lei 140/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 2º do artigo 75 da Lei Municipal de número 965, de 31 de outubro de 2001, que dispõe sobre o regime próprio de Previdência Municipal de Hortolândia, Estado de São Paulo, de conformidade com a legislação federal e adota outras providências. Projeto de Lei 141/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 1.050.000. Projeto de Resolução número 12/2014, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre alterações no regimento interno da Câmara Municipal de Hortolândia. Leitura de expediente acessório à matéria legislativa. Requerimento, datado em 14 de 11 de 2014, do gabinete do vereador Valdecir Alves Pereira, que requer a retirada do projeto de lei de número 88/2014, de sua autoria, que dispõe sobre a denominação da Rua A do bairro Jardim Santana, que passa a denominar-se Rua Beira Rio, para melhor adequação e estudo. Item 5. Foram apresentadas 65 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que aquele poder entender necessárias. O item 6 é a leitura, discussão e votação de 50 requerimentos e 6 indicações. Solicito ao primeiro secretário que inicie pelos requerimentos do vereador Mercadão. Requerimento número 694/2014, requer informações sobre implantação de saneamento básico para o Jardim Boa Vista. Requerimento número 697/2014, requer informação sobre divulgação dos pontos de entrega voluntária, PEVs. Requerimento número 710/2014, requer informação sobre a pavimentação asfáltica na Avenida Sebastiana Pereira da Silva, no bairro Vila Real. Requerimento número 740/2014, requer informações sobre a limpeza de bueiro na Avenida Amélia Basso Breda, do bairro Vila Real. Indicação número 1872/2014,
indica a construção de calçamento de meio-fio nas estações de rua, das ruas Antônio Maralto e Antônio Zanon, no bairro Vila Real. Indicação número 1873/2014, indica instalação de postes de iluminação em viela pública no bairro Jardim Nova Hortolândia. Indicação número 1874/2014, indica a substituição de postes de iluminação de madeira para de concreto, no bairro Vila Real Continuação. Todos os requerimentos e indicações são de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Panício, o Mercadão. Estão em discussão. Não havendo oradores, a votação, os vereadores que concordam como estão, os contratos que se manifestem, é aprovado por todos os pares. Requerimento 695/2014, que requer informações sobre a Praça 12 de Outubro, no Nossa Senhora de Fátima, para possível alteração da denominação. Esse documento é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Está em discussão. Não havendo oradores, a votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Requerimento número 696/2014, requer informações sobre a piscina do Centro Poliesportivo Nelson Cancian. Indicação número 1870/2014, indica a melhoria de iluminação pública do entorno do Centro Poliesportivo Nelson Cancian. O requerimento e a indicação são de autoria do nobre vereador Edmilson Marcelo Afonso, o Zaca. Estão em discussão. Não havendo oradores, a votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, novo vereador. Antes de começar, faça a leitura dos requerimentos de minha autoria. Queria fazer a correção do documento 730. Qual correção, vereador? Ele se trata do documento, né, que pode mudar o texto sobre desvio de documento da alteração de dados de pessoas contribuintes que passa a alterar dados na Prefeitura Municipal. Só para que eu entenda, 730 aqui diz... Muda o título do 730 para fiscalização do poder público da Prefeitura, fiscalização de documentos e alteração de dados. Quer informações sobre fiscalização... Para entender se a configuração do requerimento ela condiz com a emenda, só para a gente chegar nesse ponto, tudo bem? O senhor tem a cópia do requerimento aí? Por favor. Estou reabrindo a sessão, para informar a secretaria e aos pares, o requerimento que o vereador propõe, o corpo dele está feito corretamente, só que a ementa está errada. Foi escrita uma outra ementa. Então, a ementa que vai passar a existir no requerimento 730 requer informações sobre o desvio de documentos, alteração de dados dos contribuintes com facilitação de servidores municipais. Ok? Essa é a ementa. Tudo bem, vereador? É isso, né? Ok. Então, só para que a secretaria faça a devida correção para a gente encaminhar. Tá bom? Retomando, então, peço ao segundo secretário, que faça, então, a lida dos requerimentos do vereador. Requerimento 698/2014, que requer informações sobre a implantação de rede de esgoto no bairro Parque Peron. Requerimento 699/2014, que requer informações sobre a Unidade Básica de Saúde no Jardim Novo Ângulo. Requerimento 700/2014, que requer informações sobre o buracão entre os bairros Chácaras Reimar e Vila América, respectivamente, na rua Jadir de Souza Gonçalves. Requerimento 701/2014, que requer informações sobre o buracão entre os bairros Jardim Novo Ângulo e Nova América, respectivamente nas ruas Elvis Presley e Paulo Francisco Cardoso. Requerimento 702/2014, que requer informações sobre as obras de construção da Ponte Estaiada. Requerimento 703/2014,
que requer informações sobre a pavimentação asfáltica no Jardim Furlan. Requerimento 704/2014, que requer informações sobre os reservatórios de água, Jaque 1 e Jaque 2, próximos à Ponte Estaiada. Requerimento 705/2014, que requer informações sobre a área pública localizada na rua Congonhas, no Jardim Nova América. Requerimento 706/2014, que requer informações sobre o campo de futebol no Jardim Nova América. Requerimento 711/2014, que requer informações sobre a regularização do loteamento do Jardim Nova América. Requerimento 713/2014, que requer informações sobre a regularização fundiária do loteamento Parque Peron, no município de Hortolândia. Requerimento 715/2014, que requer informações sobre o acesso no bairro Jardim Conceição. Requerimento 718/2014, que requer informações sobre a construção da creche pré-infantil no Jardim Novo Ângulo. Requerimento 719/2014, que requer informações sobre as desapropriações para a construção do corredor metropolitano no bairro Parque Peron. Requerimento 720/2014, que requer informações sobre a Ponte Panaim, que interliga os bairros Mirantes e Novo Ângulo. Requerimento 721/2014, que requer informações sobre o Centro de Especialidades Médicas no Jardim Green Park. Requerimento 722/2014, que requer informações sobre a iluminação pública no município. Requerimento 723/2014, que requer informações sobre a iluminação pública na SP 101, no trecho acesso à empresa SCI. Requerimento 724/2014, que requer informações sobre iluminação pública na SP 101, no trecho de acesso ao Jardim Amanda. Requerimento 725/2014, que requer informações sobre a iluminação pública na SP 101, no trecho de acesso à rodovia dos Bandeirantes. Requerimento de número 726/2014, que requer informações sobre a iluminação pública no trevo de acesso à SP 101. Requerimento 727/2014, que requer informações sobre câmeras de monitoramento e segurança na SP 101, nos acessos dos trechos Jardim Amanda. Empresa SCI, túnel de acesso do bairro Jardim Boa Vista, São Bento e trevo de acesso ao centro de Hortolândia. Requerimento 728/2014, que requer informações sobre o bananal localizado entre os bairros Jardim Brasil e Jardim Conceição. Requerimento 729/2014, que requer informações sobre o problema ambiental enfrentado na nascente do rio Jacuba. Requerimento 730. É sobre o desvio de documentos, alteração de dados de contribuintes com facilitação de servidores municipais. Requerimento 731/2014, que requer informações do plano de saúde oferecido aos funcionários da Prefeitura. Requerimento 732/2014, que requer informações sobre as obras de contenção de enchente entre os bairros Green Park, Figueira 1 e 2, Novo Cambuí, Nova Alvorada, Fundo da Confibra e Cerâmica Seregate. Todos os documentos de autoria do novo vereador Valdeci de Jesus Oliveira. Estão em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o autor. A quantidade de requerimentos, só para lembrar o vereador, o senhor tem 15 minutos no pacote, então não pode passar dos 15. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Minda, é com grande satisfação que hoje eu uso essa tribuna para dar uma satisfação a todos os ouvintes que estão na sua residência, e a vocês presentes
e nobres colegas na Câmara Municipal da nossa cidade. São documentos muito importantes que a gente requer informação do poder público, do poder executivo, que a gente tem que prestar conta no nosso mandato para as pessoas que ali confiaram e depositaram o voto de confiança. Eu aqui, o presidente, represento a nossa cidade, não só aquelas pessoas que deram o voto de confiança, mas assim a cidade como um todo. Eu tive a oportunidade de estar esses dias com a equipe profissional da Câmara Municipal, aqui em Irajá, o Badegas, a Paula e outros profissionais, a gente fazendo visita e alguma matéria na nossa cidade. A gente sabe que a cidade de Hortolândia é uma cidade ainda jovem, do qual já evoluiu bastante, é uma cidade que tem muitas coisas boas e do qual ainda precisa evoluir muito mais. Mas ainda algumas coisas ainda preocupa eu como vereador, representante no Legislativo. Eu vou falar aqui meio que de forma geral, que eu considero hoje essa fala minha uma prestação de conta para a população da nossa cidade, e não só pela região do que eu moro, mas e sim todos os munícipes dessa cidade. A gente sabe as dificuldades que às vezes tem o vereador de buscar algumas informações do poder público, do poder executivo, para a gente prestar a conta do nosso mandato, o trabalho do nosso mandato. Mas a gente sabe o esforço do executivo, o esforço que a gente tem tido aqui nessa casa para poder ajudar a nossa cidade e ajudar em vários projetos importantes para a nossa cidade. E documento que eu citei aqui na casa, inclusive eu ainda habito num loteamento que ele já faz há 18 anos e não sequer hoje não se encontra regularizado, que é o Jardim Nova América. Isso preocupa, presidente, porque vocês já passaram, já esteve aqui em outras legislações, eu estou tendo oportunidade de participar dessa também. As dificuldades que às vezes a gente encontra com a loteadora, às vezes algum trâmite legal que precisa ser feito dentro da prefeitura, para poder que esse loteamento seja regularizado. Esse loteamento, ali ele mexe com a vida de diversas pessoas, mais de 1.600 famílias, que precisa hoje ter um bairro regularizado, documento, escritura, para que há mais facilidade das pessoas fazer uma reforma, ou uma construção, ou comprar ou vender um lote, ou seja, uma casa que ali foi construída. E também, às vezes, me preocupa que a gente, na nossa cidade, nós ainda tem diversas famílias, a gente tem morador aqui de diversos bairros, nós estamos bem representados hoje, com bairros diversos da nossa cidade. Às vezes, alguma região ainda, eu vou citar o núcleo Pesqueiro Fulã, a região ali do Conceição, onde que está o Bananal. Entre Pesqueiro Fulã e o Bananal, a gente tem média de quase 500 famílias nessa região ainda, que não tem água encanada, não tem luz ligada para essas famílias. Então, eu peço uma atenção assim, de carinho do Poder Executivo, aqui tem o apoio do Poder Legislativo, para que dê atenção para essas famílias que hoje habitam na nossa cidade, que a gente precisa de uma atenção especial dessas pessoas também, que são cidadãos, que habitam na nossa cidade, ajuda a construir a história da nossa cidade. Eu acho que é muito importante uma atenção para essas pessoas que não têm esse serviço público ainda prestado na nossa cidade. Então, isso é super importante. Eu gostaria também de falar da margem aqui, da rodovia Campinas, Montemor. A gente tem a ligação ali entre o Jardim Nova Boa Vista com o Jardim São Bento. Aquela passagem debaixo do viaduto, eu citei aqui no requerimento, eu fui procurado por autoridades, representante, o delegado do 2º Distrito do Jardim Amanda, doutor Diego. A preocupação dele com a segurança e iluminação pública ali na margem daquele viaduto e a passagem de pedestre na margem daquele viaduto. Então,
Eu acho que uma atenção de vocês, junto com o Poder Executivo, porque ali a gente tem casos diversos de assalto, de roubo, de furto, naquela região ali, devido à dificuldade. Outro documento, inclusive, pedi para poder aqui a gente fazer, que estava com o título errado, eu recebi durante esses 2 anos, e está causando uma preocupação muito no meu mandato, porque tem umas facilidades, às vezes, de pessoas ter trâmite fácil, com facilidade, dentro do tributário da prefeitura, e sim fazendo desvio de documentos, enganando pessoas que adquirem terrenos na nossa cidade. Essa situação é gravíssima. Eu recebi diversas famílias, inclusive tem documentos de pessoas que foi lesada na nossa cidade, sendo desviado documento, alterado documento e carnê de IPTU, sem a pessoa comprovar documentos de utilidade pública para fazer esses documentos. Então, isso me preocupou e está preocupando. Eu não sei se já é investigação da MP, mas eu acredito que nós, como vereador, nós, como legislativo, devemos ter essa preocupação, porque várias pessoas, várias famílias, e a última que eu recebi agora, eu recebi 7 famílias que teve, inclusive, as construções deles que já foram feitas em cima desses terrenos, que foram demolidas, investimento, inclusive, grande, que foi investido, sequer as pessoas que ali adquiriu, tinha procuração do suposto proprietário desses terrenos, dando a procuração para outra pessoa, para que ele podia vender esses terrenos. E foi reconhecido, até a assinatura dessa pessoa no cartório. A gente não sabe a origem ou a legalidade desses documentos. Isso me preocupou muito, porque essas famílias estão desesperadas, e essa pessoa que assinou procuração alega que não assinou procuração. Isso traz muita preocupação para o meu mandato, eu acredito que o mandato de vocês, e que a gente precisa de uma atenção muito especial do nosso prefeito. Eu acredito que esse documento, quando chegar ao poder dele, vai ter um carinho especial para ter mais atenção, ter mais cuidado nessa elaboração dessas facilidades de mudança de nomes de contribuinte na prefeitura, que, no meu entender, sai lá do tributário. Então, a alteração de dados que a gente tem que se preocupar e que está lesando muitas pessoas da nossa cidade. E agradecer o apoio que eu tenho recebido dos nobres colegas aqui da Câmara, de aprovação de requerimentos, documentos que a gente tem apresentado aqui, acolhido muito bem para o meu mandato, mas apreciado por apoio de vocês, e o anseio da população, quando a gente apresenta esses documentos aqui, que a gente quer uma resposta, a população quer resposta, que o mandato do vereador é para fazer essa representatividade para a nossa cidade, ajudar a nossa cidade cada vez mais. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Ceará. Senhor presidente, nobre colega, nobre vereadora Mida, quero parabenizar aí o nobre vereador Valdeci Jesus, como sempre, um gigante aí em luta, em defesa, fazendo um mandato excelente. Parabéns, vereador. Não é fácil, mas o seu papel está fazendo. Que é informar a população, o seu desempenho, a sua atitude e mostrar a realidade. Então, assim, tenho certeza que todos os colegas aqui vão aprovar seus documentos e você vai levar a resposta do Executivo a cada uma delas, que a qual nós, vereadores, devemos satisfação. Nosso mandato é do povo. Então, parabéns aí por essa dedicação. Tenho certeza que você é um gigante na luta contra as dificuldades que vai de encontro a essa população. Conte comigo, meu colega. Requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Ananias.
Senhor presidente, vereadora Mida, nobres vereadores, também não poderia deixar de parabenizar o nobre vereador Valdecir de Jesus pelas proposituras apresentadas, todas elas, a meu ver, de significância e importância para o nosso mandato, nosso dia a dia e também a título de resposta para o cidadão hortolandense. São inúmeros requerimentos, todos eles de grande relevância, como dito anteriormente, mas eu quero destacar alguns deles para poder fazer essa minha fala. O 711/2014, que requer informações sobre a regularização do loteamento do Jardim Nova América, já foi palco de debate nesta casa, propositura apresentada pelo nobre vereador Valdecir de Jesus em outra oportunidade. Acredito eu que se retorna ao assunto é porque ainda não teve um posicionamento de maneira satisfatória. Então, quero dizer, Valdecir, naquela oportunidade, quase todos os vereadores usaram da tribuna para poder manifestar apoio à regularização daquele loteamento, tendo em vista a quantidade de anos que se passam, prefeitos que passam, e o problema ainda persiste. Reconhecendo, naturalmente, todos desta casa, da dificuldade, presidente, que é o procedimento de regularização de um loteamento daquela magnitude. O requerimento 718, também palco de outros debates nesta casa, requer informações com relação à construção de creches, principalmente de 0 a 3 anos de idade, naquela região do Jardim Novo Ângulo, uma região grande, condensada, habitacionalmente falando, muito populosa, e que tem tido o número de pessoas aumentado em razão dos empreendimentos alocados naquela localidade. É uma preocupação. A gente acredita que o transporte das crianças para outras localidades também traz prejuízos, ainda que transportados em veículos automotores, mas traz prejuízos, e é um assunto que já também foi bastante debatido aqui. Nobre vereador John Lennon, que preside a Comissão de Educação desta casa, também já manifestou essas preocupações. Teve, inclusive, reuniões com a secretária de Educação da pasta e o assunto volta à baila em razão, talvez, do não atendimento de maneira satisfatória. Quero também falar sobre o requerimento 729/2014, que requer informações sobre o problema ambiental enfrentado na nascente do rio Jacuba. Isso tem aumentado a frequência com que as pessoas têm se preocupado, principalmente os moradores ali do Minda e Carme Cristina, próximo onde reside o vereador Gervásio e o vereador Nego, em razão do acúmulo de água ali no Jaque 1, Jaque 2, e, naturalmente, tendo a nascente do Ribeirão Jacuba poluída, a poluição certamente será represada naquela localidade. Uma preocupação grande, também diversos outros vereadores dessa casa, também já discutimos isso, e gostaríamos, então, o vereador Valdecir de Jesus, não apenas ajudá-lo a aprovar esse requerimento, mas também, se Vossa Excelência permitir, gostaria deste, em particular, de estar assinando junto com Vossa Excelência. E o requerimento número 730/2014 é de uma magnitude muito maior daquilo que nós poderíamos estar imaginando. Vossa Excelência não antecipa pré-julgamento, apenas requer informações, mas traz de uma maneira oficial para a tribuna desta casa uma denúncia extremamente grave, que precisa, sim, pós a resposta do requerimento que Vossa Excelência apresenta, alguma outra manifestação no sentido de deixar isso de uma maneira bastante clara e bastante transparente, em razão do momento que vivencia a nossa cidade, o nosso Estado e o nosso país. A questão da credibilidade ao homem público precisa ser resgatada, e aí envolve, naturalmente, todos e todas aqueles que predispõem a ser servidores públicos. Esta é a minha fala. Gostaria de solidarizar com Vossa Excelência e também alertá-lo que a informação trazida nesta tarde aqui nesta casa é de uma denúncia extremamente grave. Muito obrigado. Pela discussão. Palavra, vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida,
a todos os presentes, aqueles que nos seguem pela web. Gostaria aqui de parabenizar o nosso colega Valdecir de Jesus, não só pelo número de requerimentos, né, que ele fez, mas destacar o trabalho que ele tem feito na nossa cidade. Hoje o vereador é o elo de ligação entre a população e o poder público. Muitas vezes as nossas vozes não são ouvidas. E mais ainda do que não ser ouvidas, os documentos que nós fazemos aqui não nos traz respostas positivas, né, sobre tais problemas e acontecimentos que ocorrem na nossa cidade. Tive olhando assim de maneira geral, e basicamente, Valdecir, os vários problemas que você trouxe nessas indagações aqui ao poder público, daria para o prefeito trabalhar no mínimo uns 3, 4 anos aqui na nossa cidade, né? O mandato é de 4 anos, né? Mas vários problemas aqui, gostaria de citar algum deles. Legalização de bairros. Nossa cidade tem hoje, né, basicamente 50% dos loteamentos não são legalizados. A questão da saúde ainda continua, né? A questão da habitação, da segurança, do esporte, questão do lixo, da iluminação, creches, problema ambiental, né? E o pior é que muitas vezes os problemas são simples de serem resolvidos, mas não são, né? Vivemos numa cidade rica que cresceu, desenvolveu, mas os problemas, cada vez mais, eles estão duplicando e aumentando. Então, hoje nós precisamos de um poder executivo mais eficiente, cada vez mais compromissado com aquilo que a população pretende, de fato, né, desse poder público, de uma gestão eficiente, de um planejamento eficiente, para que as coisas aconteçam, né? Nossa cidade cresceu, desenvolveu, o prefeito Meira está trabalhando muito, né? Mas é preciso, da maneira como a nossa cidade está hoje, crescendo em todas as suas regiões, né, a gente tem uma atenção principalmente com aqueles moradores mais humildes, com a população mais pobre da nossa cidade, para que esses serviços, né, sejam feitos em cada região da nossa cidade e aí possa trazer assim, uma qualidade de vida melhor para os seus moradores. Então, gostaria de parabenizar o nobre colega mais uma vez. Gostaria de assinar todos esses requerimentos, né, que viessem não somente respostas plausíveis, mas que viessem ter, né, cada um desses itens que Vossa Excelência elencou aqui, ter a solução desses problemas. Então, gostaria aí de parabenizar o vosso trabalho. Muito obrigado. E gostaria de assinar todos os requerimentos aí. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, a votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por todos os pares. Requerimento número 707/2014, requer informações sobre fiscalização nos carros com som alto. Requerimento número 708/2014, requer informações sobre câmeras de monitoramento e segurança no município. Ambos requerimentos são de autoria do nobre vereador Aparecido Antônio Meira, o Meirinha. Estão em discussão. Não havendo oradores, a votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Requerimento 709/2014, que requer informações sobre desapropriação de residência na rua José da Silva Galvão, número 1, no Vila Real. Esse documento é de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. Está em discussão. Não havendo oradores, a votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Requerimento 712/2014, requer informações sobre a rua Servidão F do núcleo Santa Isabel. Este requerimento é de autoria do nobre vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, o Clodo. Está em discussão. Havendo oradores, a votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Requerimento 714/2014, que requer informações sobre a implantação de placas de identificação das ruas do bairro Jardim Novo Cambuí. Esse requerimento é de autoria da nova vereadora Clemilda Pereira Amida. Está em discussão. Não havendo oradores, a votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Senhor presidente, gostaria de assinar esse documento junto com a nobre colega, uma vez também que eu tenho uma indicação, e o vereador Meirinha também fez esse documento, em 2005 fez esse requerimento, e nós temos aí uma longa cidade, aí, bairros, nenhum bairro tem identificação. O povo sofre muito com isso. Precisamos chamar o pessoal que responde para essa pasta
e cobrar mais esse problema que assola aí o nosso visitante que chega a Hortolândia. Vereadora Mida. Está à disposição. Solicito à secretaria que encaminhe ao vereador Ceará o requerimento da vereadora Mida. Requerimento número 716/2014 requer informações sobre implantação de redes de coleta de esgoto na Marginal A e na Rua Antônio Bairral. Requerimento número 717/2014 requer informações sobre serviço de retirada de entulhos nos termos que especifica. Ambos requerimentos são de autoria do nobre vereador Jair Padovani. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 735/2014, que requer informações sobre a fixação de placas com tabelas informativas do itinerário, nome e número das linhas nos terminais e pontos de ônibus urbanos de Hortolândia. Requerimento 736/2014, que requer informações sobre o cronograma de disponibilização do serviço de varredores de rua em nosso município. Requerimento 737/2014, que requer informações sobre o projeto de expansão do Hospital Mário Covas. Todos os documentos de autoria do nobre vereador Edivan Campos de Albuquerque, o Ceará. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 733/2014 requer informações sobre exposição de mercadorias nas calçadas na área central de Hortolândia. Requerimento número 734/2014 requer informações sobre a falta de ligação de rede de esgoto na rua Juversino Martins, entre os números 140 e 216 do bairro Vila Real Santista. Os dois requerimentos são de autoria do novo vereador Edivaldo Souza Araújo. Estão em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, vereadora Mida, aos vereadores e ao público presente que nos assiste, uma boa tarde. Eu vou falar sobre o requerimento 733/2014. Andando pelo centro da cidade essa semana, fui questionado por alguns moradores e também as pessoas que ali passam no centro da nossa cidade, especificamente na Luiz Camilo de Camargo, sobre a impossibilidade, muitas vezes, de transitar pelas calçadas da área central. Algumas lojas de porte grande têm colocado os seus móveis nas calçadas para facilitar a visualização aí dos clientes. Isso vem ocasionando um transtorno. Cadeirantes, muitas vezes, têm que estar desviando desses móveis. Pessoas, às vezes, com deficiência visual também, acabam se atrapalhando ali com essa demonstração nas calçadas. Eu queria saber do poder público se é legal esse tipo de situação, se é legal estar expondo esses móveis. Sabemos que a calçada é o passeio público e também atrapalha a questão do estacionamento, né? Tem um recuo dos salões ali, já é 4 metros de recuo da rua, acho que já próprio para que seja estacionados os carros, acaba os carros ficando no meio da rua e as calçadas tomadas por móveis, roupas de algumas lojas. E às vezes os fiscais ficam aí também pegando no pé daqueles coitadinhos que tem a sua banquinha na calçada ali vendendo uma fruta, um chip de celular ou outras coisas aí. Então que seja legalizado essa questão desses vendedores ambulantes, que concedam espaço para eles, que eles também precisam ganhar o seu dinheirinho ali, e que realmente faça a fiscalização adequada, para que nossa população tenha um conforto melhor ao trafegar e passar no centro da nossa cidade. É só isso, presidente. Uma boa tarde. Primeira discussão. Palavra ao vereador Zaca. Vereador Zaca. Se me chamar de Ceará, seria uma honra. Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres vereadores,
Queria parabenizar o nosso líder da bancada do PSB, vereador Divaldo, né, pelos requerimentos, pelas proposituras. Também falar sobre essa exposição de mercadorias nas calçadas, principalmente por grandes lojistas, que além das mercadorias, né, ainda colocam caixa de som, gritando no ouvido das pessoas que ali passam. Né, tudo bem que tem que fazer sua propaganda, né, mas né, de forma moderada. Né, e aí a gente quer saber se vai ser o mesmo critério também que tem sido usado, né, pelos ambulantes que têm utilizado as calçadas, lá, vendedores ambulantes, né, não só da Luiz Camilo Camargo, vereador, mas também de outras regiões da cidade, região do Novo Ango, por exemplo, né, os camelôs lá têm sido constantemente fiscalizados, né, foram notificados, inclusive, já pela saída deles de lá, né, porque estão no passeio lá também. E queremos saber também se os lojistas, principalmente agora chegando, né, na época de Natal, né, se vão manter esse padrão. Nós precisamos criar um critério lá para que eles liberem o passeio, para que as pessoas possam utilizar a calçada como realmente tem que ser, principalmente na área central, né, onde tem um fluxo muito grande, por ser lojas, bancos, né, muita gente frequentando, né, e aí às vezes a gente consegue nem ficar na calçada lá, muitas vezes tem que sair no meio da rua, né, por causa de todas essas mercadorias que são expostas. Então, gostaria de assinar com Vossa Excelência, né, esse requerimento, né, e contar com o meu apoio também. Discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 738/2014, que requer informações sobre atividades dos agentes de trânsito. Requerimento 739/2014, que requer informações sobre o projeto Praça Limpa. Ambos os documentos de autoria do novo vereador Gervásio Batista Posa. Está em discussão. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobres vereadores, requerimento 739, a gente traz aqui que a nossa cidade está construindo praça, parques lineares e está ficando banheiro público. O pessoal está fazendo caminhada, fazendo exercício nas academias, mas não tem um banheiro público. Então, tendo em vista que tem um projeto de lei que chama Praça Limpa. É um projeto de lei que se encontra em fase de elaboração, mas que visa criar ambiente público, agradável, com infraestrutura, para atender a população, considerando que, entre beneficiários, que esse projeto visa implantar, então, a construção de quiosque com banheiros, bebedouro e praças sendo assim, a todas as praças sendo assim. E esse projeto ele vem de encontro com a pessoa que está explorando aquele ponto, ele também vai contribuir com a parte dele, que seria manter os banheiros limpos, manter em redor a praça limpa. Então, é um grande projeto. O que a gente pede aqui? No item 1, a gente pede em qual fase se encontra o projeto da praça. O projeto prevê construção de quiosque com banheiro? Quantas praças serão beneficiadas com esse projeto e quais são elas? Seria um grande projeto que vai beneficiar a nossa população e manter os banheiros limpos e alguém tomando conta. O requerimento 738, tendo em vista que os agentes de trânsito da nossa cidade são motoqueiros, e foi negado a perigosidade para eles, adicional de perigosidade para eles, que eles não tinham direito, mas só que hoje nós temos uma lei 12.997, de 18 de junho de 2014, que alterou o artigo 193 da CLT, que passou a considerar atividade do trabalhador de motocicleta perigosa, e assegurou esse trabalho adicional de 30% de perigosidade. Se os motoboys têm esses direitos, por que os agentes de trânsito da nossa cidade que fazem o trabalho de moto não podem ter esse direito? Então,
Aí manda aqui a pergunta: os agentes de trânsito terão direito a esse adicional perigosidade? O adicional perigosidade será incorporado de forma automática? Seria a nossa medicina do trabalho que negou. Mas agora, através desse documento, com a lei que tem aprovada pelo governo federal, eu acredito que eles vão dar direito também aos nossos agentes de trânsito. Muito obrigado. Continuando a discussão. Zaca. Com a palavra, o vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereadora Mida, queria parabenizar o vereador Gervásio pelas proposituras, principalmente o que fala do projeto Praça Limpa, vereador. É verdade que o senhor fala, né, que as nossas praças têm aumentado a quantidade, né, que o governo vem fazendo de praças, de parques aí. Eu sou um frequentador assíduo aqui do Parque Chico Mendes, faço a minha caminhada lá quando o meu joelho me permite, né, e tenho tido muitas reclamações lá, inclusive fiz o abaixo-assinado por conta de eles pedirem banheiro, né, que não temos lá, né, mais lixeiras que nós também não temos lá, né, para que não fique sujo o parque, né, porque é uma propriedade nossa, né, é tão bom a gente fazer uma atividade física, dando qualidade de vida para os nossos moradores. Né, acredito que esse projeto, né, acontecendo da forma como Vossa Excelência colocou aqui, né, vem atender muito aos munícipes que frequentam essas praças, né, com suas crianças. Né, tenho visto lá grupos de jovens das igrejas também fazendo, né, piquenique, né, se encontrando lá né, nos parques, nas nossas praças. Então, nós precisamos dar um zelo maior realmente para as nossas praças, para os nossos parques. Né, espero, né, que esse requerimento seja aprovado e que Vossa Excelência possa contar com a minha assinatura também. Na discussão. Palavra o vereador João Pereira. Parabenizar também o vereador Gervásio, neste momento que ele coloca esses dois documentos aqui, vereador, essa questão aí da insalubridade aí pro pessoal aí, né, do trânsito, né, e principalmente das praças. A gente tem cansado de falar aqui, já faz 2 anos, né, que cada um aqui, principalmente os vereadores novos, né, aqueles que já estão em 2, 3, 4 mandatos, acredito que muito mais. Gente, questão de praça não é só plantar grama e plantar árvore. Tem uma série de fatores, né? A gente conhece as pracinhas aí de cidades do interior do estado, com banheiro, faz lá o quiosque lá para o cara vender uma aguinha de coco, refrigerante. Tem um quiosquinho lá para o outro vender o algodão, vender uma balinha, um docinho. O outro vendeu o sorvete, né? À noite, o cara lá tem a barraquinha para ele vender o cachorro quente, para botar um lanchinho. E as pessoas querem parceria. Quantas pessoas nos procuram aqui, falando, vereador, eu queria colocar um trailer perto de uma praça, mas não consegue colocar. Isso distribui renda, melhora a qualidade de vida. Essas pessoas são colaboradores do poder público municipal, que vai vigiar, vai ver aí a questão da segurança, né, Clodo? O ano passado, quantas pessoas procuraram a gente para fazer isso? Infelizmente, a gente tenta encaminhar e não tem sucesso. Então, gente, essa questão de lixeira é muito sério. O parque aqui do Chico Mendes, os brinquedos das crianças ali estão quebrados há mais de 2 anos. Espeto de pau, ferro enferrujado. A criança passa ali, machuca a perna, dá uma infecção na perna da criança. Pode trazer problema sério de saúde, né? Questão da segurança, graças a Deus a iluminação está vindo uma iluminação boa, mas a gente precisa pensar em outras coisas. Já disse, praça não é só grama e não é só árvore. Nós temos que embelezar essas praças, né? O tanto de gente que faz caminhada de manhã e à tarde aqui no Chico Mendes, em outras praças aí, é muito grande. O cidadão hortolandês, cada vez mais, ele está utilizando as praças. Agora, o poder público precisa fazer essas coisas simples para dar essa maior qualidade de vida, essa segurança para os nossos munícipes. Porque, infelizmente, as praças hoje estão mais ocupadas pelas pessoas desocupadas, né? A partir do momento que você trazer essa infraestrutura para as praças,
as pessoas, os cidadãos de bem, vão vir para essas praças. Parabenizo o vereador Gervásio. Espero que esse projeto da Praça Limpa não seja só no aspecto de limpeza da praça, mas que tenha o banheiro, que tenha a lixeira, que tenha o parquinho, que tenha esses brinquedos do parquinho, né, que tenha segurança e boa iluminação. Muito obrigado, nobre colega. Gostaria não só de aprovar esse documento, mas de estar assinando esse documento com Vossa Excelência. Discussão. Palavra ao vereador Clodo. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida, quero aqui estar parabenizando o vereador Gervásio pela elaboração desse documento, onde questiona a questão das praças. Em outras oportunidades, eu estive aqui falando sobre a praça lá do São Francisco de Assis, que é a praça da Igreja Matriz ali no centro. Tem duas pessoas que acabam explorando no período noturno a questão de lanches e o que acontece? Essas pessoas, por sua vez, passam a ser fiscalizadora da própria praça. Quando termina o expediente deles, eles limpam lá os papéis, enfim, catam as latinhas, enfim, coloca tudo no lixo. E ali, quando alguém, de uma certa forma, se aproxima ou está fazendo mau uso da praça, eu tenho conhecimento que a dona Nice lá e o Paraná acaba ligando aí para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, para que não aconteça a depredação das praças. Então, assim, espero que o Poder Executivo, de fato, mande esse projeto de lei para a Câmara aqui, para que isso, de fato, venha acontecer no nosso município e que essas pessoas ocupem as praças e a população de bem venha ocupar. Porque quando a população de bem não ocupa, com certeza os maus elementos acabam se apoderando e as praças passam a ser um negócio indigesto que as pessoas não querem frequentar. Então, vereador, parabéns pela elaboração do seu documento. Gostaria, se possível, com a permissão de Vossa Excelência, estar assinando conjuntamente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 741/2014, requer informações sobre coleta de lixo no município de Hortolândia. Requerimento número 742/2014, requer informações sobre obras no entorno das lagoas do Jardim Amanda. Requerimento 743/2014, requer informações sobre qualidade da água no município. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Marcelo Ferrari da Silva. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. A indicação número 1921/2014, que indica rotatória e redutor de velocidade na estrada Sabina Batista de Camargo, no Jardim Anauã. Indicação 1922/2014, que indica sinalização vertical e horizontal em todas as ruas do Jardim Anauã. Esses dois documentos, ou melhor, ambos os documentos são de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Senhores vereadores, chegamos ao item 7, leitura, discussão e votação de 5 moções. Solicito ao segundo secretário que inicie pela moção do vereador Zezé. Moção 116/2014, a moção de congratulações pela comemoração da Semana da Consciência Negra. Essa moção é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Moção 117/2014 é uma moção de congratulações ao trabalho realizado pelo CREAP, Centro de Referência em Educação Ambiental, Parque e Escola no Jardim Santa Clara do Lago. Moção 119/2014, a moção de apelo para a elevação de Hortolândia das condições de fórum distrital para a comarca. Ambas as moções é de autoria do nobre vereador Valdecir de Jesus Oliveira. Estão em discussão. Palavra ao autor. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Mida,
eu faço uso dessa tribuna, que nessa caminhada que a gente fez dessa matéria do vereador, prestação de conta, presidente, eu fiz um destaque do recebimento, da recepção que a gente teve no CLEAP, ali na Lagoa do Santa Clara, um ambiente muito limpinho, as pessoas ali, os funcionários, as pessoas que trabalham ali no CLEAP, receberam a gente com muito carinho, explicou tudo sobre o CLEAP, sobre o projeto desenvolvido. Então, está de parabéns ali, o CLEAP, o pessoal em torno do CLEAP, e ali a conservação da Lagoa do Santa Clara. Está muito parabéns, é uma lagoa que é utilizada pela população dessa região, e é de muita importância para a nossa cidade. Então, pela recepção, essa moção de apoio, parabenização lá da recepção, da formalidade que a gente foi recebido. E reforçando, eu tenho feito uma moção aqui em 2013, e agora reforçando 2014, apelo ao presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado e à Assembleia Legislativa do nosso Estado, para que nossa cidade, presidente, se torne comarca. Às vezes, algumas dificuldades que a gente tem na cidade, o vereador Ananias, do qual empenhou para tentar um agendamento lá na Assembleia Legislativa, que faz parte da bancada do PSDB, e a gente vê essas dificuldades em cartório de registro de imóvel que nós não temos na nossa cidade. Às vezes é muita dificuldade que a gente consegue, às vezes alguns desvios, dificuldades que as pessoas têm de registrar o imóvel na nossa cidade. A gente sabe que cidade vizinha não tem um compromisso com a nossa cidade. Então, acho que esse ano de 2015, eu acho que agora é meio impossível a gente finalizar esse 2014, mas a gente precisa uma movimentação política e principalmente do Legislativo aqui, uma articulação política nossa, para que a nossa cidade se torne comarca, trazendo benefício como cartório de registro imóvel, às vezes cartório de protesto, abrindo precedência, às vezes na região do Amanda e na região do Rosolém, cartório de registro civil também, que é para atender a nossa população da cidade. Então, acho que é importante a bancada do PSDB, a bancada do PT aqui na nossa Câmara, junto com os outros colegas, a gente fazer essa articulação política 2015 para a gente, perante o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa do nosso Estado, para a gente brigar para a nossa cidade, se tornar comarca e trazer mais benefícios para a população da nossa cidade. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, a votação, se concorda como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Moção número 118/2014, moção de parabenização para Felipe Martins da Silva pelo Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente. Essa moção de autoria do nobre vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, o Clodo. Está em discussão. Não havendo oradores, a votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Moção 120/2014 é uma moção de congratulações e louvor pela instalação do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC Campinas, de autoria do nobre vereador Cleuser Marques de Lima, John Lennon. Está em discussão. Não havendo oradores, a votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Nobres vereadores. Jorge, presidente. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o autor da moção para que eu pudesse assinar em conjuntamente com ele. Ok, vereador John Lennon. Está à disposição de todos os nobres pares. Solicito à secretaria que encaminhe ao vereador Ananias a moção do vereador John Lennon. Nobres pares, eu aproveito o final do expediente para convocar uma sessão extraordinária que irá votar sessão extraordinária, ela irá fazer a discussão e votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 2067/14,
que trata das contas municipais do exercício de 2012, e logo em seguida também, na mesma sessão, a discussão única do projeto de decreto legislativo número 7/14, que é o projeto que estabelece o resultado dessa mesma votação, ok? Então, estou convocando sessão extraordinária ao final da sessão ordinária. Nobres pares, chegamos ao final do nosso expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria que o senhor constasse a plenária que nós não fizesse o nosso intervalo regimental, já que nós vamos ter uma sessão extraordinária no final. Ok. Está em discussão o pedido de manutenção da sessão sem o interstício regimental? Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para que possamos ingressar na ordem do dia no regime de urgência especial. Ailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cléuzia Marques de Lima, Clodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Poda, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Faria da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Reis Atanásio Bueno presente, Valdeci Jesus Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos, então, na ordem do dia. E iniciamos pelo regime de urgência especial. Eu solicito ao segundo secretário, vereador Clodo, que inicie pelo item 1. Discussão única do projeto de lei número 130/2014, de autoria do vereador Valdeci Jesus Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação Saúde.com Brasil, Asa Brasil. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 130/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 2. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 140/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 2º do artigo 75 da Lei Municipal número 965, de 31 de outubro de 2001, que dispõe sobre o regime próprio de Previdência Municipal de Hortolândia, Estado de São Paulo, de conformidade com a legislação federal, e adota outras providências. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e pareceres favoráveis, e uma emenda modificativa, eu primeiro vou colocar em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei número 140/14. Coloco em discussão a emenda. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordam com a emenda permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Com a emenda aprovada no projeto 140/14, eu coloco agora em discussão o projeto. Não havendo oradores, a votação. Os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares a emenda e o projeto 140/14. Item 3 é discussão única do projeto de lei 141/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotações orçamentárias no valor de R$ 1.050.000. Assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e com os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 141/14. Não havendo oradores, a votação. Os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, fechamos o regime de urgência especial. Ingressamos agora no item 1 da ordem do dia. Item 1. Discussão única do veto parcial ao projeto de lei número 94/2014, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na Lei 1228, de 14 de maio de 2003. Esse projeto de lei, ele está com parecer da comissão pelo acatamento do veto. Vai à discussão. Não havendo oradores, a votação. Voto nominal. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, e os vereadores que concordarem votem sim, se concordam com o acatamento do veto, votem não se discordam, e discordando com o acatamento do veto, derrubamos o veto. E que nós estamos votando o parecer de encaminhamento dela.
que já reproduz no projeto. E os que não quiserem votar têm o direito de se abster. Então, só para poder esclarecer, o vereador que concordar com o parecer, ele está concordando que nós derrubemos, concordemos com o veto. Quem votar não derruba o veto. Está claro isso? Então, solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Adailton Sá dos Santos. Ananias José Barbosa. Voto sim, presidente. Aparecido Antônio Meira. Clemilda Pereira. Sim. Léozer Marques de Lima. Clodomiro Gonçalves. Sim. Edmilson Marcelo Afonso. Sim. Edivaldo Souza Araújo. Sim. Edivan Campos de Albuquerque. Gervásio Batista Posa. Sim. Jair Padovani. Sim. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrara da Silva. Sim. Marcos Antônio Panício. Regis Atanásio Bueno, sim. Valdeci de Jesus Oliveira. Valdeci Alves Pereira. Foi acatado o veto parcial ao projeto de lei 94/14. Item 2. Discussão única do projeto de lei de número 84/2014, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores, estacionados nas vias e logradouros públicos do município. Com os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 84/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, o item 3, existe um requerimento subscrito pelo autor do projeto de lei 88, que eu gostaria de colocar o requerimento em votação. E, em sendo aprovado, o projeto de lei é retirado da pauta a pedido do autor, ok? Então, o vereador Nego fez a solicitação e nos enviou o ofício fazendo essa solicitação. Então, eu coloco em discussão o requerimento de retirada do autor referente ao projeto de lei 88/14, em conformidade com o inciso 2º do artigo 174 do regimento interno desta Casa. Os vereadores, algum vereador quer discutir? Não. Coloco em votação o requerimento. Os que concordam com o pedido de retirada, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado, então, por todos os pares, o item 3 sai definitivamente da ordem do dia. Pela ausência do autor, o item 4 e 5 estão prejudicados. Nós não poderemos votar. O item 3 vai a arquivo. Nobres pares, chegamos então ao final da sessão ordinária, mas já com a sessão extraordinária convocada, se os pares permitirem, eu já faço direto a chamada e ingressamos na extraordinária. Pode ser?